Então, gente, ontem o Banrisul anunciou a mudança do seu logotipo. Não só do seu logotipo, mas um rebranding total, completo da marca Banrisul. Para quem não conhece, para quem não é aqui do estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. É uma marca muito forte, bastante presente aqui no dia a dia dos gaúchos, né? Por exemplo, todo funcionário público do estado ele recebe pelo Banrisul, tá? Então é uma marca muito forte aqui no nosso estado, que inclusive tem algumas agências fora do estado, tá? E um outro ponto que me chamou muito a atenção em relação a essa mudança é que o logotipo anterior do Banrisul, que era bastante pregnante, vamos dizer assim, a gente via ele e sentia ele em todos os lugares, ele foi desenvolvido pelo Aloysio Magalhães, tá? Eu vou botar algumas imagens aqui na tela do Google mesmo, tá? Para vocês entenderem a respeito da importância desse logo. O Aloysio Magalhães foi um dos pioneiros no design gráfico aqui, principalmente dessa parte de logotipo aqui no Brasil, eu digo, né? E ele criou algumas marcas bastante importantes, né? Como o primeiro logo da Globo, por exemplo, o logo da Petrobras, tá? Então é um designer muito importante, muito influente. Foi um designer muito importante e muito influente. Inclusive, vocês me veem sempre falar a respeito desses livros, né? Os outros estão aqui em algum lugar, tá? Desse livro da Laurence King, né? Da editora. E nesse livro tem aqui, ó, em destaque, normalmente os logos são assim, ó, pequenininhos, né? Em todas as páginas. Mas alguns logotipos têm destaque. E um dos destaques desse livro é justamente o logo do Banrisul, tá? Até tem um erro aqui no final, porque ele tem um número aqui, né? E aí aqui embaixo tem a explicação a respeito do logo, uma breve explicação, um resumo. E aí fala assim, ó, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Vou traduzir, tá? Brasil, Finanças, Aloysio Magalhães, Programação Visual, Desenho Industrial Limitada, Brasil, data desconhecida. E aí, para encerrar, eles fizeram uma pequena burrada aqui, para não falar um palavrão, né? Uma imagem forte do Banco do Estado do Rio de Janeiro. Começaram bem e acabaram errado, tá? Esse aqui é o logo do Banco do Estado, aliás, era, né? Porque ontem ele mudou, tá? A gente vai falar sobre isso agora. Então, esse era o logo do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, com um espaço de destaque aqui no livro Symbol, da Laurence King. Bom, mas vamos aqui ver essa mudança, né? Que foi feita pelo Banrisul. Vejam que até o dia anterior aqui, até o último post deles, ainda se usava a identidade visual anterior, né? E a partir de ontem, feita há 22 horas atrás, eles anunciaram a mudança, ó. Tá? Vejam que a ideia aqui, desde da imagem, é transmitir uma sensação de algo mais jovem, mais conectado. Inclusive o texto mostra isso e a campanha inteira foi criada em cima disso, né? A partir de conexões, tá? Aqui eles trabalham as cores que foram utilizadas no logo de forma bem consistente. Inclusive a gente vai falar a respeito dessas cores na análise do logotipo. É um vídeo institucional bem bacana, eu curti bastante o vídeo. Muito bem feito. Vejam que eles fizeram uma transição de uma senhora mais velha para uma pessoa mais nova. Então é justamente essa a imagem que eles querem transmitir. Aqui começou de novo já. Tá? Então a imagem que eles querem transmitir é justamente essa, de passagem de bastão, assim, né? De um Banrisul que era mais antigo, mais antiquado, talvez, né? Porque aqui no Sul a gente ouve muita reclamação a respeito do banco, porque ele é realmente um banco mais antigo, tá? Em relação à tecnologia e coisa do tipo. Então eles querem passar com isso essa imagem de que, ó, acabou aquela fase de a gente ser antiquado, de a gente ser antigo. Agora começa uma nova fase do Banrisul. Mas voltando aqui, né, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui
eu quero começar falando a respeito das cores, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o logo primeiro, né? Ó, esse aqui era o logo antigo, o logotipo antigo, tá? E agora a gente tem esse novo logo aqui, que é o logo que foi apresentado, certo? Mas eu quero falar primeiro a respeito das cores, tá? Vejam, aqui ó, eu deixei até aberto já aqui o FreePic e quero mostrar aqui para vocês uma questão, ó. Tecnologia, vou pesquisar por tecnologia, tá? Ó, vejam que as cores que eles escolheram é justamente as cores mais... eu não quero usar a palavra clichê, mas é as cores mais utilizadas para quando a gente vai falar de tecnologia, né? São essas cores de um azul meio neon, um roxo meio neon, verde puxando para o neon também, com bastante brilho. É uma característica desses logos ligados à tecnologia. Aí vocês vão dizer, pô, que clichê, os caras usaram esse clichê para criar essa marca. Na verdade, esse é um ponto positivo, pessoal, porque o Banrisul, uma das características dele é ser um banco popular. É um banco popular, ele não é um banco para pessoas com maior poder aquisitivo e coisa do tipo. Então é um banco que ainda precisa de uma linguagem popular, ele quer manter isso, né? E nada mais lógico do que facilitar as coisas, né? E não criar algo muito disruptivo, que as pessoas precisem pensar muito. Então a ideia aqui com as cores é justamente essa, é facilitar. Ó, a gente quer te mostrar que somos mais tecnológicos, né? Então, para isso eles usaram as cores que a gente está acostumado a ver quando a gente está falando de tecnologia. Então, eu acredito que é um ponto positivo, tá? Eu acho que não está errado isso. Aliás, eu não estou aqui para julgar certo e errado, né? A gente está aqui só para análise. Mas eu acho que foi um ponto positivo, a marca acertou muito aqui, o redesign feito em relação ao símbolo foi acertado nessa questão. Um outro ponto que a gente vê aqui, que é bastante óbvio, foi essa mudança do B maiúsculo para o B minúsculo. Tá? Apesar do nome estar todo escrito em minúsculo, essa tipografia anterior, ela ainda transmitia uma imponência, né? algo mais nobre e elegante, apesar de ter sido feito alguns redesigns para tentar deixar ela um pouco mais amigável. Ainda assim era uma tipografia um pouco mais, que transmitia um pouco mais de nobreza, um pouco mais de elegância, vamos dizer assim. E nessa segunda, né, nesse redesign, eles optaram por deixar tudo em minúsculo e deixar essa fonte muito mais amigável, mais simples, mais jovem, né? A gente tem algumas fontes que a gente tem usado aqui, os designers têm usado, que são muito parecidas com isso, então denota uma modernidade também, tá? A gente ouve muito falar aí da Montserrat, né? Que o pessoal anda pegando no pé da Montserrat, né? Mas ela é muito parecida com os traços da Montserrat ou da Poppins, né? Ou da Prumpt. Então, são fontes mais modernas que a gente tem usado bastante ultimamente e que foram utilizadas aqui também, na minha opinião, de forma acertada, porque está bem evidente que a marca quer alcançar um público mais jovem, né? E mostrar tecnologia. Então, nada melhor do que ser amigável, certo? Então, para a tipografia ficou bastante óbvio isso. Vejam que eles deram uma aumentadinha na distância entre as letras aqui, né? No tracking. Então, ela ficou com a fonte um pouquinho mais afastada do que seria o normal, o natural. Isso também traz um ar mais amigável, deixa elas um pouco mais afastadas, mais fácil de ler. Então, a tipografia também ok, tudo certo, tá? Aqui eu tenho a versão dela sem o designativo e aqui eu tenho a versão branca com o designativo, né? Então eu não achei essa mesma versão aqui com o fundo branco, com as letras azuis, tá? Não encontrei. Mas a gente poderia até montar aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo montar rapidinho para a gente ver. Qualquer coisa eu acelero no vídeo, tá? Mas a ideia aqui é a gente ver como que ela ficaria toda
em preto e branco. Vamos ver se a gente consegue montar aqui. Apliquei uma transparência para pegar a proporção que está por baixo ali, né? Ó. Aqui. Vamos pegar esse texto daqui. Recortar. Só para a gente ver como ficaria sem o designativo na cor branca. Aqui. Colocar uma transparência também. Ó. Seria mais ou menos isso, né? Então vamos tirar aqui para o lado para a gente sentir como que esse logo fica sem o designativo com o fundo branco. Ó, seria mais ou menos isso, tá? Então, aqui a gente tem... Eu ontem até mandei um e-mail para a assessoria do Banrisul, mas não tive resposta e eu queria postar logo esse post, né? Então, a gente ainda está carente de algumas informações, por exemplo, variações dessa marca, né? Será que a gente tem uma versão assim? Né? Seria interessante. Eu até, apesar de achar um pouco estranho, talvez seja necessário ter uma versão assim, né? Então, até agora, até esse momento, eu não tive resposta lá do pessoal, mas essa seria a versão com fundo branco, tá? Então, aqui, só um joguinho para a gente ver como que ela ficaria. Eu também quero falar a respeito do símbolo, né? Porque vejam que o símbolo foi feito com base nesse logo, que era um logo que trazia uma sensação de 3D, né? Que para a época que foi desenvolvido era uma evolução, né? A gente não tinha muitas ferramentas de 3D na época, então foi um jogo aqui de geometrias para transformar esse logo em algo 3D. Então eles usaram o formato básico aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de um hexágono, né? Fizeram um hexágono aqui, 3 hexágonos, com base naqueles outros 3, para criar o novo símbolo do Banrisul, tá? É um símbolo bastante simples, bastante lógico, óbvio, fácil de reproduzir, muito mais fácil que esse. Então são características interessantes para ter num símbolo, né? Essa facilidade aí de memorização também, né? É algo importante para uma marca. É fácil de botar em preto e branco. Esse aqui não, né? Esse aqui precisava fazer algumas outras jogadinhas aí para deixar ele em preto e branco ou monocromático, né? Esse aqui não, é muito mais simples, muito mais fácil de deixar ele monocromático, tá? Então o símbolo também é um ponto positivo aí da marca, que eu acho que foi um acerto. Uma coisa que me deixou um pouco intrigado foi em relação à geometria, né? Eu já tinha desenhado aqui uma geometria para mostrar para vocês que nada casa com nada, né? Existem algumas questões aqui que para mim eu não sei se foi proposital ou essa marca ainda está sendo finalizada, trabalhada, mas existem alguns errinhos aqui de alinhamentos que eu não cometeria, por exemplo, né? Eu gosto muito de deixar o logo geometricamente perfeito, vamos dizer assim, né? Apesar de gostar da liberdade da criação, eu primeiro crio e depois jogo a geometria em cima. Então aqui a gente vê que o pessoal não cuidou muito dessa parte, né? Aqui onde termina o B não é onde termina o logo, né? Vejam que existe uma defasagem aqui, tá? O N aqui está começando mais para trás do que o B. A gente às vezes faz isso, mas para ajuste óptico, né? Mas nesse caso aqui não tem ajuste óptico, porque as duas linhas aqui são verticais, então não precisaria. Esse N poderia começar exatamente nessa linha aqui, tá? Essa defasagem que existe aqui entre o final da haste da letra e aqui as partes superiores aqui, ela não é a mesma altura que tem aqui embaixo, tá? Não é a mesma altura, também é uma coisa que, na minha opinião, poderia ter sido melhor trabalhada, tá?
E uma outra coisa que me incomodou um pouquinho em relação a esse logo é a espessura, tá? Vamos pegar aqui, ó, a espessura desse N. Tá? Vamos só botar uma corzinha aqui pra gente enxergar e tirar esse traço. Ó, essa espessura aqui, na minha opinião, precisaria ser a mesma espessura da linha aqui da geometria, do símbolo, tá? Do símbolo em si. Então vejam que tá bem diferente as espessuras. Essa é uma coisa que eu tento cuidar nos meus trabalhos, é que haja uma harmonia, né, entre esses traços da fonte e os traços do símbolo. E aqui a gente vê que ficou bem diferente. Inclusive, quando a gente olha assim, visualmente, né, sem fazer nenhuma análise, a gente nota que esse símbolo é mais fino que os traços e para mim isso traz uma sensação meio estranha. Mas não é uma regra, não é uma norma, né? Isso é opção do designer, certo? Aqui eu tirei do vídeo, é um print do vídeo, né? Ele é aplicado sobre uma imagem. Não funciona muito bem aplicado sobre uma imagem, ele com cor, mas isso não é problema, né? Esse logo pode ser aplicado aí em monocromático, em uma outra cor que ajude, né? Então isso não chega a ser um problema. E aqui a gente tem algumas aplicações que eu também peguei de alguns vídeos que eu achei na internet, tá? Então ele em 3D funciona muito bem, é muito bonito realmente. Aqui a nova fachada dos bancos, ficou bem mais moderno e realmente com uma cara muito mais jovem, tirou aquele peso antigo que existia no logotipo anterior do Banrisul. Tá, pessoal? Então esse é um vídeo um pouco diferente, eu nunca fiz um vídeo de análise de logotipo, mas eu acho que deu pra gente entender bem aqui o que rolou nesse rebranding. Volto a dizer, o redesign aqui é só uma parte do rebranding da marca, né? Não foi só uma mudança de design aqui, foi uma mudança inteira da marca, completa, de atitude, de tudo, de forma de falar, de forma de se expressar. Então, esse é um pontinho lá dentro desse rebranding do Banrisul. Certo, pessoal? Então, aquele recado de sempre, né? Curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, isso ajuda a gente aqui, né? Ajuda a mostrar para mais pessoas esse vídeo e ajuda o nosso canal aqui a crescer também. Ele tá meio parado, é sempre uma luta para mim tentar trazer conteúdos novos aqui, porque eu ainda sou funcionário da Mood, né? Eu ainda sou designer da Mood e eu não consigo, às vezes, parar e fazer um vídeo aqui de qualidade para vocês. Beleza, pessoal? Então, é isso aí e vejo vocês no próximo vídeo ou te vejo lá no Instagram. Me segue no Instagram lá também. Beleza? Valeu!